Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu vou ler mais uma vez, palavras do Senhor Jesus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Na Nova Almeida atualizada está escrito: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Você crê que o Senhor Jesus disse essas palavras? E você crê que é para você essas palavras, esse poder, essa autoridade, nada lhe fará dano algum? Crê também que Ele vai falar conosco? Por gentileza, então, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra. A melhor salva de palmas que seja Deus. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Pai, receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui por causa de homem algum, todos viemos por tua causa, para te adorar, para te glorificar, para oferecer a ti sacrifícios e louvor, para aprender de ti, da tua palavra. Então que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. No contexto aqui do capítulo 10, o Senhor Jesus envia os seus discípulos em missão. E discípulo, minha gente, é diferente de seguidor, não é? Hoje, essa expressão seguidor é muito conhecida por conta das redes sociais, né? Tem aí pessoas com milhares e milhares de seguidores. Jesus também tinha um monte de seguidor, milhares e milhares, não é? Seguidor é diferente de discípulo. Seguidor seguia Jesus pelo pão que ele dava, seguia Jesus em busca de algum benefício, diferente dos discípulos. Os discípulos renunciaram, abriram mão dos seus afazeres, das demais coisas, para estar junto com Jesus. E aqui nós estamos falando, no capítulo 10, não são os 12, aqui ele vai enviar 70 discípulos em missão. Ele dá a diretriz dessa missão, ele vai dizer: eu envio vocês como lobo, como ovelhas em meio aos lobos. Ele vai dizer: olha, vocês vão de 2 em 2, vão às cidades, e lá quando forem, não leve bolsa, não leve sandália. Sendo convidado para entrar numa casa, entrando lá, diga que a paz seja nessa casa, e havendo lá algum filho de paz, a paz vai permanecer, senão ela virá para vocês, e vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão anunciar dizendo: o reino de Deus é chegado. Note que o Senhor envia eles para eles fazerem aquilo que eles viam o Senhor fazer. E eles vão. A Bíblia não diz quanto tempo isso demora, não é? Será que demorou uma semana, 2, 3, um mês, 2 ou talvez mais, não sei. A palavra não diz. Fato é, eles foram, eles fizeram do jeito que o Senhor falou e depois eles voltam. E eles voltam alegres. O versículo 17 diz que eles, cheios de alegria, disseram: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E por que eles estão dizendo isso? Porque expulsar demônios, minha gente, não era algo comum. O Senhor Jesus veio expulsando demônios. A palavra diz que ele veio para desfazer as obras das trevas. Até então, não é? Do Antigo Testamento até aquele momento, isso não era feito. Não vemos no Antigo Testamento nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei expulsando demônios. Não vemos. Mas o Senhor Jesus vem já expulsando. E aí, à medida que ele vai expulsando, não é, percebemos o nível de influência maligna, o nível de influência, a chamada força que ele diz aqui.
a força que Satanás tem. O inimigo tem algum poder, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Quem denuncia, quem mostra essa atuação maligna é o Senhor Jesus. Onde ele chega, a luz chega, ele é a luz, não é? E os discípulos estão felizes porque estão exercendo esse poder, essa autoridade em nome de Jesus. Mas o Senhor nos diz então aqui, não é, que nos dá poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E esses animais são os que mais representam de maneira clara Satanás e seus demônios, porque serpentes e escorpiões são animais peçonhentos. Além de ter um veneno mortífero, você sabia que o veneno de um escorpião pode matar um elefante? Você sabia disso? Olha a potência desse veneno. Um escorpião pequeno, imagina um elefante milhares de vezes maior e muito mais pesado. Uma picada de um elefante, de um escorpião pode matar um elefante. Mas além do veneno ser altamente mortífero, os dois animais, seja a cobra, seja o escorpião, são traiçoeiros, se escondem, atacam de surpresa. Não é por acaso que representam bem Satanás, e do Antigo ao Novo Testamento nós encontramos várias analogias comparando o diabo com serpente. Aliás, lá no livro de Gênesis, o Senhor diz que ele iria atacar o calcanhar. Uma pessoa que está andando de frente, não é? O calcanhar fica do lado de trás. O que quer dizer isso? Ataca a traição. Não é por acaso que a palavra diz que a gente tem que estar alerta com as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto. Paulo diz, nós não ignoramos os seus ardis. Ele é covarde. Ele ataca, ele planeja. É como uma serpente que fica espreitando para ver a hora exata de dar o bote. Mas note aqui que o Senhor diz aqui a expressão, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Que força é essa? Que força é essa que ele tem? Que poder é esse que o inimigo tem, que o Senhor nos delega, nos outorga um poder ainda maior para poder vencer? O inimigo, ao longo da Escritura, nós encontramos alguns exemplos da atuação dele, da força dele, do poder dele. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus diz em João 12, versículo 31, o chamando, não é, de príncipe deste mundo. Ele tem influência nesse mundo. Segundo aos Coríntios 4:4, Paulo vai dizer, o Deus desse século cega os olhos do entendimento das pessoas. O que significa isso? O maligno atua nos governos de escala mundial. Por exemplo, temos exemplo do livro de Daniel, capítulo 10, quando Daniel ora, Deus envia um anjo, mas um principado impede o anjo de chegar. E ali houve batalha, o anjo chama o Miguel, houve reforço, 21 dias de batalha. Como é que é isso na prática? Vamos trazer isso para os nossos dias, vamos trazer um exemplo fresco, que aí fica mais fácil de você entender como é essa atuação maligna. Como é que Satanás atua nos governos? Vai atuar em quem tem poder e autoridade para ditar, não é, os rumos do comportamento da vida da sociedade. Como é isso na prática? Vou dar um exemplo. Esses dias o Ministério da Saúde fez lá uma portaria, né, dizendo, dentre outras coisas, várias coisas da Política Nacional de Saúde. Dentre outras coisas, lá na frente, quase no final do documento, vai dizer que o SUS, Sistema Único de Saúde, vai fazer a partir de agora hormonioterapia a partir dos 14 anos. E aí quem lê isso não sabe nem o que é hormonioterapia, que raio é hormonioterapia. Vamos trocar em miúdos para ficar mais fácil. O homem, ele produz um hormônio chamado testosterona. E aí vai nascer a barba, a voz é mais grossa. A mulher produz o hormônio chamado progesterona. E aí vai ter as características da mulher. Sabe o que é hormonioterapia? É um adolescente de 14 anos, um menino, dizer, eu quero ser menina, vão injetar nele progesterona, para ele não ter mais barba, para volumar o peito. Você está entendendo? É a menina que quer ser menino, injetam nela testosterona, ela vai ter barba. Está entendendo? Eu estou lhe dando um pequeno exemplo, deixa eu dar um outro. Você sabe que final de semana agora é Dia dos Pais, não é? Domingo agora é Dia dos Pais, Santa Ceia, aliás, não falte, venha para honrar o nosso pai, traga também, não é, o seu marido, você mulher, traga também seu pai. Mas no nosso país o arcabouço jurídico, a Constituição, a legislação é voltada para o bandido,
para garantir direitos à criminalidade. Por que ele deu o exemplo do Dia dos Pais? Sabe por quê? Porque no nosso país tem um negócio chamado progressão de regime. Neste domingo estarão nas ruas centenas de milhares de presos na chamada saidinha do Dia dos Pais. Olha só que coisa. Essa semana saiu a condenação daquele rapaz que entrou lá no interior de Santa Catarina, numa pequena cidade chamada Saudade. Ele foi a uma creche com uma espada e com uma espada em punho ele matou 2 crianças, 2 professoras e feriu outras tantas. Essa semana sai a condenação. 300 e tantos anos de prisão. E aí você pode pensar, merecido pelo crime que ele fez? Eu concordo, merece ficar preso. Só que você sabia que no nosso ordenamento jurídico ninguém fica preso mais que 30 anos? O que adianta condenar a 300 anos? Você não vai ficar nem 30. E sabe por que não vai ficar nem 30? Porque tem a progressão de regime. Ele não vai ficar nem 10 no regime fechado. Dali a pouco vai para o semiaberto. Quem é que está por trás, não é, da turma que faz as leis, seja senadores e deputados, o governo dessas políticas todas? Quem é que está por trás para isso? Satanás. Vivemos em dias em que os bandidos são aplaudidos e os policiais são tratados como marginais. Ou você não percebe isso? Uma completa inversão de valores. Quem é que está por trás dessa influência? O diabo. Então o diabo influencia. Você sabia que tem países por aí que se comercializa creme de beleza à base de sangue humano? Você sabia disso? Olha os dias em que vivemos. Vi uma reportagem essa semana de que o FBI, a Polícia Federal Americana, desmantelou uma rede de pedofilia internacional e prendeu mais de 50 pessoas, pedófilos. Pegavam as crianças, abusavam das crianças, depois vendiam as crianças como se vende um objeto. Quem é que está por trás disso? Satanás, de gente que dá lugar para ele. Então o inimigo, ele age, não é, para as políticas serem voltadas para o mal. E eu estou dando alguns exemplos, a agenda LGBTQIA+, e tantas outras coisas, que quem está por trás é o diabo. Mas a palavra também mostra de maneira clara que essa força não se limita ao campo político, não se limita à influência dos governos, ela vai além. Deixa eu ler com você, vai comigo, 1 Coríntios 10, 19. Olha outra coisa que o inimigo também trabalha arduamente para aprisionar as pessoas. 1 Coríntios 10, 19, eu vou ler o que está escrito. Mas que digo... Encontrou? 1 Coríntios 10, 19? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, Santa Ceia, e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o diabo trabalha para prender as pessoas na idolatria, adorando ídolos, adorando imagens de escultura, com o coração dividido. Aqui Paulo está falando de gente que está se convertendo, não é? Mas ainda vai lá na idolatria, vai lá nos templos gregos, mas quer ter parte no sangue de Jesus, quer ter parte na mesa do Senhor, e está dividido. Amados, a palavra diz aqui, acabamos de ler no versículo 20, que quem está por trás do ídolo é demônio. Se você tiver uma caneta, anote no Salmo 115, não é? Anote aí, o texto diz no Salmo 115 que eles têm olhos, mas não veem, nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, mão, mas não apalpa, pés, mas não andam. Até hoje estamos falando disso aqui. Se você pegar no Antigo Testamento, desde o tempo de Abraão, nos nossos dias não é diferente. Carapicuíba tem padroeiro, Barueri tem padroeira, Brasil tem uma padroeira, tem até um feriado, é verdade ou não é? E até hoje é ensinado a muitos que tem que dobrar o joelho, e tem que acender vela, e tem que fazer promessa, é verdade ou não é? E muitos estão até com sinceridade na fé, mas sem saber, sem conhecer. Pensa que ali, não é, não, a Maria, não é representada na imagem, no nosso país é Aparecida, e em Portugal é Fátima, em outros lugares é Guadalupe, e só muda o nome, não é?
prende a pessoa ali, e às vezes a pessoa está na sinceridade da fé, porque ela não conheceu ainda a verdade do Evangelho, mas onde a luz do Evangelho resplandece, a vida muda, o inimigo perde a força, aí começa a entender, eu não preciso do ídolo, eu não preciso da imagem, porque o nosso Deus é Espírito, não foi a Maria, não foi o Paulo, não foi o Pedro, não foi o Cosme nem o Damião, foi Jesus Cristo que derramou sangue, porque você na cruz do Calvário, ele morreu para ser mas ressuscitou e vive reina para sempre. Então o inimigo trabalha para prender as pessoas, seja atrás do ídolo, não é? E assim existem diversas e diversas religiões que estão aí atrás de ídolos, de imagens. Mas o inimigo vai mais, não é só em outras religiões, até no Evangelho. Olha a seriedade. 1 Timóteo 4, para você entender a força da atuação do inimigo, não é brincadeira. Tem gente que brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, não. 1 Timóteo 4, versículo de número 1 diz assim: mas o Espírito, e aqui Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, tá? Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se você tiver uma caneta, grife aí, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Note que isso aqui é diferente de possessão demoníaca, tá? Só está falando que dando ouvidos. É diferente da possessão. O que é a possessão? Quando o demônio entrou. E aí nós vemos o Senhor Jesus expulsando demônios. Por exemplo, Marcos 1 fala que ele expulsa um demônio que estava dentro da sinagoga. Mas ele expulsa também, não é? Por exemplo, uma legião do Gadareno. Se você ler Mateus capítulo 4, Mateus 8, vários textos vai falar que ele expulsou vários e vários demônios. Inclusive os fariseus diziam, você expulsa demônios por Beelzebu. É quando ele vai falar que se expulsa demônio por Beelzebu, Beelzebu está dividido, logo casa dividida não prospera. Ele deixa claro, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Em seguida ele fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão. Jesus então expulsa os demônios de quem está possuído, de quem o demônio entrou. Só que aqui não está falando de possessão, está falando de influência maligna. Influência é gente que dá ouvido a espírito enganador. Ô, irmão, a gente não tem que dar ouvido a espírito enganador. Mas eu só vou ter discernimento, você só vai ter se conhecer a verdade, a palavra. Se não conhecer, o diabo é um enganador, ele engana, ele induz em erro. Logo é necessário conhecer a palavra. Note que o texto diz mais, doutrina de demônio. Doutrina é conjunto de ensinamento. É conjunto de ensinamento. A palavra diz, se você ler, por exemplo, Mateus 7, 28, que a multidão se maravilhava da doutrina de Jesus, porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Perguntam a ele e ele vai dizer, a minha doutrina não é minha, mas a daquele que me enviou. Em Atos 2, os apóstolos, o povo perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles inventaram doutrina? Não, foi o que eles viram Jesus fazer. Paulo diz aqui a Timóteo, tanto na primeira quanto na segunda carta, Timóteo, permaneça na sã doutrina. Ensina os irmãos na sã doutrina, para que sejam sãos na fé. Aos Coríntios ele vai falar de gente que dorme, gente que está doente, gente que está morta na fé. Deus não nos quer doentes na fé, Ele nos quer sãos. Mas para ser são, né, você sabe que uma pessoa é saudável, ela tem que comer uma alimentação saudável, sim ou não? Uma pessoa que come uma alimentação desregrada, é provável, por exemplo, se ela só come sanduíche, toma Coca-Cola, é provável que ela vai ter um diabetes, um triglicérides, um colesterol, uma má alimentação continuamente. Assim é doutrina de demônio, é doutrina distorcida, é doutrina errada, é doutrina enganosa que não é verdadeira. Agora, só tem como discernir uma doutrina falsa se conhece a verdadeira, a original. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vá comigo rapidinho lá em Apocalipse 2, versículo 14. O Senhor traz aqui dois exemplos, né, de doutrinas que não são doutrinas dele,
são doutrinas equivocadas, erradas. Lembrando, Apocalipse 2,14. Lembrando que as 7 cartas que ele manda João escrever a igrejas diferentes, de cidades diferentes, cada um ele trata um aspecto, mas em todas elas ele diz a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que falou para uma serve para outra também. O que falou para outro serve para outro. O que ele falou serve para a igreja de maneira geral. Aí no versículo 14 ele diz, Apocalipse 2,14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem, se você tiver uma caneta, grife aí, a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Se você tiver uma caneta, grife doutrina dos nicolaítas. Para saber melhor sobre quem era o Balaão, depois você lê lá o livro de Números, a partir do capítulo 23, 22. O Balaão era um bruxo, era um feiticeiro, era um macumbeiro. Ele foi contratado pelo rei Balaque, que era um rei moabita. Quando esse rei Balaque ouviu que o povo de Israel vinha em direção dele, ele fica apavorado, porque a fama foi adiante. Um povo cujo Deus abre o mar para eles atravessarem. Um povo cujo Deus faz cair pão do céu, água brotada de rocha, coisas extraordinárias. Ele fica atemorizado, porque esse povo estava em direção do reino dele. Ele contrata o Balaão. Ele paga para o Balaão fazer macumba, feitiço, magia, encantamento. O Balaão vai nos montes, apresenta sacrifícios, lança maldições, mas toda maldição, toda macumba, todo feitiço que ele lança, todo mal, diga comigo, Deus transformou. Complete em quê? Vixe, você acredita que isso aconteceu? Diga com fé, Deus transformou em bênção. Então levante a mão e declare contra mim, todo mal Deus transformará em bênção. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. O próprio Balaão vai dizer, contra Israel não vale magia e encantamento. E a igreja é o Israel de Deus. Ô irmão, pelo amor de Deus, tome posse da palavra. Não tenha medo de passar embaixo de escada. Ah, gato preto, se converta, tome posse da palavra. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, uma macumba, vou passar do outro lado. Poxa, que negócio é esse? Jesus é com você, maior é o que está conosco, o que está no mundo. Tem medo de passar debaixo da escada. Tem medo de gato preto, isso é superstição. Contra Israel não vale magia, encantamento, nada. O seu próprio Balaão vai dizer. Toda maldição, Deus transforma mesmo. Só que o Balaão chega em determinado momento, ele está interessado, no quê? No dinheiro. Chega um momento que ele percebe uma coisa. Espera aí, eles têm a palavra do Deus deles. E o Deus deles diz que se ouvir e obedecer, as bênçãos vêm. Mas se não ouvir e não obedecer, as maldições vêm. É quando ele é diabolicamente inspirado para dizer para o rei Balaque, olha, macumba nenhuma resolve. Sabe o que é que vai resolver? Eles não podem comer comida sacrificada aos ídolos. Você tem que preparar a melhor comida, apresenta, consagra os seus ídolos, dá para eles comerem. Eles não podem ter relações com outras mulheres de outros povos. Não pode se misturar. Tem que casar só entre eles. Eles têm que zelar pelo casamento, tem que zelar pelo matrimônio. Pega as mulheres mais lindas aí, só as modelos, só as capas de revista e bota lá para tentar esses homens. Não é que nós acabamos de ler, não é? Tropeço na comida e na prostituição. E assim o rei Balaque vai fazer. O que é a doutrina de Balaão, basicamente? Eu resumi a história de Balaão, depois você lê lá. O que é a doutrina? Do que Jesus está falando? Ele está falando de gente, ele está falando de pastores, ele está falando de obreiros, ele está falando de gente da igreja que faz a obra movido por dinheiro. Será que isso acontece nos nossos dias? No tempo bíblico, Isaías 56 vai falar de cães gulosos. Está falando de pastores que são cães gulosos. Ezequiel 34 diz, pastores que apacentam o próprio ventre. Jesus disse para não dar as coisas santas aos cães. Ele está falando de dízimo e oferta. Nós encontramos, 2 de Pedro 2, falando que os falsos profetas, por ganância pelo dinheiro, fariam das pessoas negócio.
E o negócio já havia desde o tempo de Jesus, porque senão ele não faria um chicote, um açoite, e expulsaria do templo e diria: fora a casa do meu pai, a casa de oração, não é covil de ladrões. Será que isso acontece nos nossos dias? Será que igrejas por aí têm venda, tem comércio? Será que se vende comida? Será que se vende livros? Pense você, tem verdadeiros shoppings. Vivemos em templos que estão cobrando ingresso para entrar na igreja, em alguns eventos. Até aqui em Carapicuíba. Já tem gente cobrando a entrada, o ingresso. Ó, vai ter o evento tal, a entrada é tanto. Ah, vai ter o evento tal, a inscrição, você tem que se inscrever. Se inscreva no evento, não sei lá o quê, não sei lá o quê. A inscrição é tanto. Olha só que coisa. Isso não é só no nosso país, não. Igrejas de renome mundo afora, que cresceram outrora na unção e no poder do Senhor, quando cresceram, não é? Se corromperam pelo dinheiro. Note que o dinheiro nunca foi problema para Deus. Sabe qual é o problema? O amor ao dinheiro. Aí que é o problema. Então, a doutrina de Balaão é a gente que faz a obra movida por dinheiro. Encontramos aqui falando da doutrina dos nicolaítas. Basicamente, é um clero religioso que se acha melhor do que os outros. Eu me lembro como se fosse hoje, a casa de 12, 13 anos atrás, falando com uma cidadã lá do Paraná, e lá a gente tinha rádio alugada, e eu estava falando a respeito de um sistema, a escola de teologia estava crescendo, né? E a empresa lá trabalhava com meio de comunicação, rádio, TV, mas tinha também sistema de internet, para colocar um sistema para o curso de teologia. E aí ela falou: você não quer rádio, TV? Aí eu falei: não, eu quero ver o negócio do sistema. Ela falou: ó, o pastor fulano, ele abriu a igreja lá, pegou o nosso programa de rádio, a gente tem cobertura no Paraná inteiro, e cresceu de uma igreja, dali pouco tempo já estava com mais de 200. E aí ofereci esse sistema para você. Sabe esse sistema aqui para ele? Sabe o que ele disse? Para que eu vou ensinar a palavra para os outros? Só para eu ter concorrência? Olha o pensamento da criatura, não é? Ter concorrência. Ô, irmão, a palavra diz que a gente tem que pregar o evangelho e pregar a toda criatura. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Trazendo mais recentemente doutrinas erradas, vivemos em dias, vários lugares aí, tome cuidado onde você vai, que vários lugares por aí sequer pregam mais sobre pecado. É só bênção e vitória. Digo sempre, Deus tem bênção para nós. Creia, você crê? Deus tem bênção para você, Deus tem vitória para você, Deus tem uma vida vitoriosa, a eternidade inteira. Mas nesse mundo, querido, tem que obedecer, tem que ser fiel, tem que perseverar, haverão aflições. Então, um evangelho que só fala de bênção e não fala de responsabilidade, não é evangelho. O inferno existe e a maioria vai para lá, a maioria dos que estão na igreja. Tome cuidado para você não ir. E o pastor pode ir, qualquer um pode ir, que Deus não está preocupado com título, e quem vive de título é time de futebol. Deus não está preocupado se é bispo, se é apóstolo, se é pastor, se é tem quarta pessoa da Trindade. Esses dias um cidadão apareceu, não é, com um livro aí, que ele é a quarta pessoa da Trindade. Olha só, a maioria vai para o inferno. Quando olhamos 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, metade. Quando olhamos, né, parábola do samaritano, só um terreno, 4 terrenos, só um produziu bom fruto. Do Antigo ao Novo Testamento fala de um remanescente, remanescente é minoria. Ô, querido, Deus não está preocupado com quantidade. A porta da perdição é como? E a da salvação? Tem que diminuir para o Senhor crescer. Como disse João Batista, que eu diminui e ele cresça. Se você não diminuir para o Senhor crescer em você, você vai pela porta larga. Tome cuidado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não coloque sua salvação em risco, batalhe pela fé. Então esse conjunto de doutrinas erradas que não alerta para os perigos e verdades do Evangelho, isso é perigoso. Nós encontramos ainda, não é, o Senhor Jesus denunciando que demônios causam enfermidades. Lembra lá da mulher das costas encurvadas? 18 anos, mas era um espírito de enfermidade. Quem ia saber? Todo mundo olhava, coitado, é um problema de coluna. Era um espírito de enfermidade. Um pai tinha um filho que tinha nele, no rapaz, um espírito surdo, mudo, que jogava na água, jogava no fogo, mas era um demônio que causava surdez e a mudez. Então, o diabo tem alguma força de influência, tem algum poder. Mas diga comigo, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Volte comigo em Lucas 10, 19, onde começamos a mensagem, porque
o Senhor deixa claro, já vimos aqui alguns exemplos, né? E tem muitas outras coisas, mas para não alongar muito a mensagem, vou parar por aqui nessa questão da força do inimigo. O Senhor deixa claro: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Note que ele outorga, ele concede essa autoridade, esse poder. E a primeira coisa que precisamos, que você precisa, é tomar posse e acreditar, é crer. Compreenda que esse poder e essa autoridade não é só para um ou para outro, é para todos, é para todos. Quanto mais Deus tiver de você, né? Quanto mais Deus tiver do seu tempo, da sua honra, da sua busca, da sua dedicação, mais autoridade e poder você terá. A intimidade gera santidade, a santidade gera autoridade. Para ter intimidade tem que gastar tempo, né? Tem que gastar tempo, seja aqui no culto, seja na tua casa, na meditação da palavra, na oração, no louvor, no devocional, tem que gastar tempo com Deus. Primeira coisa é acreditar e tomar posse. Um soldado, quando ele vai para o exército, logo de cara, ele vai receber uma farda, um uniforme, ele vai receber um coturno. É para calçar aquele calçado, é para vestir aquela roupa. O soldado no exército, ele não veste a roupa que ele quer, ele veste a farda. O coturno tem que estar engraxado, é aquele sapato, né? É aquele modelo. O nosso general é Cristo, você crê nisso? Aqui é o quartel. Tem uma roupa especial, diga comigo, é veste de salvação, diga comigo, é manto de justiça, tem um calçado especial, é as sandálias do evangelho, tem uma armadura para colocar, o soldado ele é paramentado, ele usa lá aquele colete, um monte de coisa, mas note, o soldado ele vai ter treinamento, ele vai ter treinamento psicológico, ele vai ter treinamento no que tange a exercício físico, ele vai ter que se exercitar e exercitar muito, ele vai correr, ele vai fazer flexão, tanto é que fez qualquer besteira, paga 20 aí, é ou não é? Vai lá. Ele vai exercitar o corpo, ele vai ter treinamento para usar armamento, seja pistola, seja fuzil, seja, né, aqueles que atiram coisa que derruba até avião, seja o uso de tanque de guerra, de todo o arsenal, o soldado tem que ser treinado, tem que ser habilitado, para quando chegar a hora da guerra, ele saber usar o que está à disposição. Queridos, espiritualmente, compreenda, nós estamos numa guerra, Se não fosse assim, a palavra não diria que nós temos que batalhar pela fé. Nós temos à nossa disposição, não é, armas poderosas. Segundo a Timóteo, segundo aos Coríntios 10, 4, diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir toda a força do inimigo. Nós temos à nossa disposição uma armadura poderosa, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, a espada da palavra. Agora não adianta ter o armamento, o equipamento, se não sabe usar. Amados, o que é o capacete da salvação? É crer. Fé é convicção. Fé não é suposição. Fé é certeza. Fé é convicção. É ter plena certeza, eu sou salvo. Não porque mereço. Não porque você merece. A salvação não é por merecimento. Diga comigo, é pela graça. Mereceu e você merecemos o inferno, porque nós somos pecadores, mas o Senhor nos amou de uma tal maneira que deu o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pelo sangue de Jesus que foi derramado, nós somos salvos pelo sangue dele, pela fé. Sou salvo, capacete da salvação, porque Jesus me salvou, e essa salvação tem que me trazer alegria, alegria da salvação. Couraça da justiça protege o coração. Sou justificado pela fé, pelo sangue de Jesus, é o que diz a palavra. Se a regra é santidade, mas no decorrer da caminhada se tropeçou, pecou, o pecado às vezes é um tropeção. Você já andou na rua, deu uma tropeçada assim, desequilibrou, mas continuou andando? Já levou um escorregão alguma vez? Pá no chão, levanta, não é? Que não pode é ficar caído. O que é isso na prática? No decorrer da caminhada, pecou, vacilou? Confessa, pede perdão, porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
Ele não nos lança fora, ele estende a mão e diz: eu te perdoo, meu filho. Se o diabo apontar, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se o coração acusar, maior é Deus que o teu coração. Sou justificado pelo sangue de Jesus. Assim como um cinto prende a calça para ficar firme, assim tem que ser firme no nosso coração a verdade imutável. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai. Essa verdade tem que ser verdade aqui dentro. Essa verdade tem que ser verdade aqui. O que guia os meus pés não é mais o meu desejo, o que guia os meus pés, os teus pés, tem que ser o Evangelho, a palavra, que ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. O escudo da fé tem que ser firme e forte, não pode ser escudo de isopor, de madeira. Outro dia eu pregando, dei um exemplo, você já viu o filme do Capitão América, que tem um escudo lá de um aço inquebrável praticamente? Esse escudo da fé tem que ser assim, pode vir o ataque que vier, mas não vai penetrar, porque o escudo da fé está firme. A espada da palavra tem que saber manejar bem, tem que ter habilidade. Vou lhe dar um exemplo disso na prática. Um dos exemplos de batalha mais conhecidos de toda a Bíblia é o Davi e o Golias. Você imagina o Davi, um adolescente de 1,60 m, talvez uns 50 quilos, não é? E o Golias de 2,90 m. Só a armadura do Golias era 200 quilos. Como é que é isso na prática? Fisicamente, o Davi usava uma roupa simples de pastor. Fisicamente, na mão, ele tinha uma vara, ele tinha uma funda, ele tinha uma pedra, mas espiritualmente ele está com a armadura de Deus. E isso vai ser manifesto através das palavras e ações. O Golias, né, afrontou o exército de Deus durante 40 dias. 40 dias, tem um homem aí para lutar comigo? Bando de frouxo, bando de covarde. Quando Davi vê aquilo, ele olha e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que ele está dizendo? Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho marca na minha pele, no meu corpo. Eu tenho uma marca da aliança com Deus. Naquele tempo era a circuncisão. A marca que nós temos hoje, diga comigo, é o sangue de Jesus. Diga comigo, você é selado. Você é selado? Pergunto, você é selado? Ô pastor, com que selo? A palavra diz que o Espírito Santo é o nosso selo, é a nossa marca. Davi está dizendo: eu tenho uma aliança com Deus. Ele não tem. Aí ele vai para o campo de batalha. O Golias amaldiçoa, e amaldiçoa, e o Golias diz: eu vou arrancar sua cabeça. Você acha que o Davi ficou por baixo? Eu que vou arrancar sua cabeça. Não vou arrancar só sua cabeça, não. Nós vamos matar todos do seu povo, para que todos saibam que há Deus em Israel, que salva e livra, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele foi com a armadura de Deus. Quem matou quem? O Davi matou Golias. Você acha que um adolescente ia ter força na mão para com uma pedrada derrubar um homem daquele tamanho? Não foi a força do Davi em atirar a pedra. Diga comigo, foi o poder de Deus que derrubou o gigante. A física prova isso. Por quê, pastor? Porque pegou na testa. Se fosse o impacto da força, qualquer coisa que você exerce força, vai na direção que você exerce força. Se eu empurrar isso aqui para frente, vai cair onde? Se o impacto da pedra fosse tão violento, a lógica seria o Golias cair para onde? Mas a Bíblia diz que ele caiu para frente, com a cara no chão. Para provar quem derrubou ele não foi a pedra que o Davi atirou. O Davi fez o possível. Quem fez o impossível foi o Todo-Poderoso, que botou o gigante com a cara no chão. Então acredito que o meu Deus é maior do que essa doença, é maior do que esse vício, é maior do que essa aflição, que essa depressão, que essa angústia. O nosso Deus é maior, é poderoso. Agora, compreenda que nós não podemos perder o ímpeto da guerra. Enquanto estivermos aqui, nós temos que batalhar. Por isso que a palavra diz, Efésios 6,10, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Temos que manter o ímpeto de guerra. Vai comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 2, eu vou ler os versículos 14 e 15. Para isso é necessário ter discernimento. Discernimento, amados. 1 Coríntios 2, vou ler os versículos 14 e 15, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
O conhecimento gera discernimento. A partir do momento que eu conheço essa palavra, eu posso discernir o certo do errado, o justo do injusto, aquilo que é de Deus e aquilo que é das trevas. O Espírito Santo dá esse discernimento que é tão fundamental e necessário na vida de todo e qualquer cristão. Por exemplo, uma situação prática, não é? Está alguém nervoso, suponha lá na sua casa, seu marido, sua mulher, seu filho, chega alguém nervoso, gritando, por que você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você responde com o mesmo tom. A tendência é que o negócio vai virar briga, sim ou não? Só que a palavra diz que a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Então é no momento ali da circunstância ter sabedoria para falar e para acalmar. Porque a palavra diz que Deus não é Deus de confusão. Quem é que gosta de confusão? O diabo. O diabo gosta de confusão. O diabo gosta de botar um contra o outro. E isso dentro de casa. Marido contra mulher, pai contra filho, filho contra pai, contenda, discórdia. Quem é que gosta disso? O diabo. É necessário ter discernimento e ter sabedoria para lidar. Muitas vezes, dependendo da circunstância, pedir perdão, mesmo sem estar errado. Isso é difícil, porque tem que engolir o orgulho. Tem que engolir o orgulho. Jesus disse, se você sabe que alguém pecou contra ti, deixa a oferta no altar, vai lá, tem alguma coisa contra ti, aliás, vai lá você pedir perdão. Só faz isso quem já engoliu o orgulho, senão não vai. Mas peraí, é ele que tem contra mim, não é eu contra ele, e eu vou ter que pedir perdão, vou nada. Ué, não está entendendo então a palavra, não está entendendo então aquilo que o Senhor falou. Quem está entendendo, diga amém. Esse discernimento é para situações do dia a dia, é para aplicar a palavra no dia a dia. Queridos, essa autoridade que o Senhor nos delega, ela é para ser exercida, não é para ser teoria. Ele mesmo disse, os sinais seguirão os que crerem. Ele não disse que só os pastores, os obreiros, ele vai falar expulsar demônios, curar enfermos, ou seja, exercer autoridade em nome dele. Não aceite o inimigo agindo na tua casa, não aceite o inimigo agindo na sua vida, na sua família. Use autoridade, repreenda todo mal, profetize vida, profetize saúde, profetize libertação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não perca o ímpeto de guerra, porque enquanto se tem ímpeto de guerra, está sempre vigiando. Jesus disse que nós devemos vigiar e orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. O inimigo é covarde. O inimigo é astuto. O inimigo é ardiloso. Se você deixar de vigiar, ele vai atacar. Se você deixar de orar, ele vai atacar. Se perder o ímpeto de guerra, vai cair. Não é? Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei até o fim. Nós encontramos, por exemplo, segundo Samuel capítulo 11, a palavra diz que era tempo dos reis irem para a guerra. E o Davi estava onde? Ele devia estar onde? Na guerra. Ou seja, perdeu o ímpeto de guerra. Já tem um bom general, já tem um excelente exército. Não precisa de mim lá. Vou estar lá para quê? Ô, irmão, a oração de ontem não serve mais para hoje não, querido. Às vezes tem gente que vem uma vez, duas na igreja. Ah, não, só vou uma, não precisa ir na outra. Precisa, querido. Ah, orei ontem, tem que orar hoje de novo. A oração de ontem não serve mais para hoje, tem que orar de novo. Estudou a palavra ontem, tem que estudar hoje de novo. Não pode perder o ímpeto de guerra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se não você corre isso, acontecer com você o que aconteceu com o Davi. E olha que o Davi era homem segundo o coração de Deus. Hein? Se aconteceu o que aconteceu com ele, você acha que o diabo vai dar moleza para você? Para mim? Vai não. Eu e você, vendo os exemplos, devemos ser sábios. Diz o ditado, não é, que o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. E o tolo nunca aprende. A gente tem que ser, no mínimo, inteligente. Deus quer que nós sejamos sábios. Por isso está aqui os exemplos. Os bons fazemos igual e os maus é um alerta para não fazer. Ele perdeu o ímpeto de guerra. Não perca o ímpeto de guerra não, meu irmão. Os demônios estão aí à solta. Domingo agora vai ter marcha para Exu na Avenida Paulista. Você acha que eles estão para brincadeira? Enquanto tem crente brincando de ser crente, estão aí, não é, os filhos das trevas nas madrugadas, buscando a Satanás, indo aos centros de macumba, subindo em montes e fazendo tudo, e não dorme, continua, e não desiste, e não recua, e vai. Mas tem gente desfalecendo, recuando. Não, meu irmão,
Persevere, porque vai valer a pena, porque maior é o Senhor que é conosco. Não desista não, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Maior é o Senhor que é conosco. Batalhe pela sua salvação, batalhe pela sua casa, batalhe pela sua família. Tome posse da palavra e acredite, eu vou ter uma vida vitoriosa nessa terra, porque a palavra garante que eu venço pelo sangue de Jesus e pela palavra dele, e não vou recuar, e não vou desistir, e vencerei nessa terra, e estarei com ele para todo sempre. Eu posso até chorar, mas o choro vai durar uma noite, a alegria virá pela manhã, a enfermidade pode até vir, mas o meu Deus vai curar, porque ele já levou sobre si as todas as enfermidades. O castigo que estava na paz estava sobre ele. 1 de João, capítulo 4. Diga para a pessoa que está do lado, seja molenga não, viu? Tem gente que anda levando lambada do diabo. Vai tomar posse da palavra quando? Vai viver o evangelho quando, querido? Tem que buscar mais, tem que se dedicar mais, tem que se consagrar mais. Há níveis espirituais que só são atingidos, queridos, com consagração maior, com mais jejum, com mais busca. 1 de João 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Você é de Deus? Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do... Amados, no momento dessa reunião, uma batalha espiritual está sendo travada. Sabe por quê? Que o Espírito Santo está trabalhando para lhe abrir o entendimento. O Espírito Santo está trabalhando para iluminar aqui dentro, para que a palavra seja enxertada no seu coração. Só que o diabo está trabalhando para dizer, conversa, só mais um culto, é nada, está pegando no pé, não liga não dá crédito não. Aí você escolhe, já viu o desenho do pica-pau, o anjinho, o diabinho? É isso na prática. Aí você escolhe a quem você vai dar ouvidos. Querido, o inimigo tem algum poder, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. E Ele não quer ver você levando lambada do diabo, Ele quer ver você vencendo. Ele quer ver você exercendo a autoridade que Ele deu. Ele quer ver você refletindo a glória dEle e através da sua vida o nome dEle sendo glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque então de pé, porque Ele te dá poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada te fará dano algum. Se você é de Deus, guarde essa palavra em seu coração. Se você é de Deus, viva na verdade, vida vitoriosa. Haverá luta, sim, mas as lutas se tornarão em vitórias. Tenha discernimento, peça ao Espírito Santo. Tem luta, tem problema, que às vezes passa na vida que nem um carro de Fórmula 1, vum, passou. Tem outras, parece uma pessoa andando, mas tem outras, parece uma tartaruga. Não é por acaso que a palavra diz, não é? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A oração já é a batalha. No texto que fala da armadura de Deus, vai dizer no versículo 18, Efésios 6, orando em todo o tempo. Tem que se consagrar mais, orar mais, buscar mais, se revestir do poder de Deus. O diabo não está para brincadeira, mas o Senhor é conosco. Para guardar, para livrar, temos que fazer a nossa parte. Naquilo que depender dele, o sangue do Cordeiro já foi derramado. Ele morreu numa sexta-feira como essa, mas ressuscitou o terceiro dia e vive e reina para sempre. Ele venceu o mundo e Ele nos dá autoridade também para vencer. Nós temos que fazer a nossa parte, tomar posse. Viver a vida que Ele tem para nós, uma vida vitoriosa. Para isso, tem que combater o bom combate. Não pode esmorecer, não pode desanimar. Tem que tomar posse da palavra, tem que fazer a nossa parte.